Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos vós. Meus irmãos, para quem não me conhece, meu nome é Júlio, como o pastor já disse. Eu e a minha esposa viemos de Cuiabá, Mato Grosso. Nós estamos aqui em Goiânia. Esse é o nosso terceiro ano aqui. Nós viemos com o propósito de estar estudando aqui no Seminário Presbiteriano. E tive o prazer de conhecer o reverendo Christopher nesse meio tempo. E ele tem me cedido aqui o púlpito da igreja de vocês para que eu pudesse estar compartilhando com os irmãos uma palavra. E desde já eu quero deixar aqui meus agradecimentos à igreja, ao pastor da igreja, aos presbíteros, por essa oportunidade de poder estar aqui com os irmãos. E nessa noite, meus irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês um texto que se encontra no Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 1, nós leremos dos versos 1 a 11. Diz assim, então, a palavra do nosso Senhor Jesus. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito na profecia de Isaías: Eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando batismo de arrependimento, para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo, e trazia um cinto de couro, e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: Após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia, e por João foi batizado no rio Jordão. E logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se, e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus, que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Amém? Oremos mais uma vez, meus irmãos. Irmãos, nós temos a consciência que os nossos dias, eles têm sido dias difíceis. Até comentei isso hoje de manhã aqui na igreja. Nós temos passado por momentos difíceis e desafiadores. Vivemos um tempo onde que as pessoas não creem mais em Deus. E a cada dia isso vem se tornando uma coisa mais comum. Mais e mais as pessoas têm duvidado de que um dia existiu Deus, de que um dia esse Deus mandou o seu Filho ao mundo, e que esse Filho morreu numa cruz para que nós fôssemos perdoados e reconciliados com o Pai, para que um dia nós fôssemos resgatados por Ele e fôssemos levados aos céus para vivermos a eternidade. E não vivermos num inferno, queimando, sofrendo os tormentos eternos. Essa tem sido a nossa realidade. A crença em Deus vem diminuindo a cada dia. E na mesma proporção, a igreja tem enfrentado problemas, dificuldades, perseguições em todos os lugares do mundo. As razões que nós poderíamos elencar aqui ou numerá-las são diversas. A crescente secularização da sociedade, as questões científicas que nos distanciam de Deus. Não que a ciência seja ruim, a ciência é muito boa, foi Deus que criou a ciência. Mas muitas vezes ela é utilizada para dizer que Deus não existe. Os conceitos filosóficos que são ensinados nas escolas, nas universidades, a relativização da verdade. Nós não sabemos mais o que é verdade. A verdade é aquilo que você acredita e pode não ser a que eu acredito. E a Bíblia diz justamente ao contrário, que a verdade é Cristo Jesus. Então, meus irmãos, esses poderiam ser alguns dos problemas que nós temos enfrentado.
alguns dos problemas que nos levam a uma sociedade que não crê mais no Senhor Jesus. Mesmo assim, meus irmãos, nós vemos que esse problema não é só dos nossos dias. Quando olhamos lá para o Gênesis, nós vemos que Eva duvidou da palavra de Deus. E ela preferiu acreditar na serpente. O povo judeu, quando recebeu a Jesus Cristo, quando Jesus foi ali revelado, disse que aquele não era o seu Messias esperado. Não era ele que os profetas tinham falado. Nós vemos isso por todas as passagens da Bíblia. O povo rejeitando, negando a existência do nosso Deus. Diante desse cenário, meus irmãos, que nós vemos de incredulidade, o Evangelho de Marcos, ele é para nós hoje, da mesma forma que ele foi para os irmãos daqueles dias, uma luz que revela Jesus Cristo como o nosso Messias, o Messias que foi prometido. O autor do livro, João Marcos, sobrinho de Barnabé, foi companheiro de Pedro. Ele escreve esse evangelho com a missão de apresentar uma visão clara do Redentor. E apresenta Jesus como rei, profeta e sacerdote. Embora o evangelho de Marcos seja o menor dos evangelhos, Marcos não apenas destaca a figura central de Jesus, mas ele também enfatiza ali o papel dos seus discípulos, aqueles homens que foram chamados ali para andar com Jesus durante o ministério terreno do nosso Senhor. E ele fala principalmente da morte redentora de Cristo. Ele gasta bastante tempo ali, capítulos, para falar de todo o sofrimento de Cristo e falar da sua morte e da sua ressurreição. Diante desse resumo, nós podemos entender que o propósito do autor, então, era fornecer um testemunho dos apóstolos de Cristo, que retratasse a sua vida, a sua morte e a ressurreição. O Evangelho, meus irmãos, ele é a mensagem de vida que é dirigida aos perdidos. Como eu disse de manhã, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho não é sobre o que nós fazemos, ou pensamos, ou devemos fazer, mas é o que Deus já fez através de Jesus Cristo por nós. Isso é o Evangelho. E é justamente sobre o testemunho deixado por Marcos que eu quero trabalhar nessa noite com os irmãos, compartilhando esse texto, com o título que é Jesus de Nazaré, o Messias prometido. Vejamos então as afirmações de que Marcos faz, e ele as faz em 3 argumentos bem claros aqui no nosso texto, que testificam que Jesus de Nazaré, ele era sim o Messias prometido. Quando nós olhamos ali para os primeiros 3 versículos de Marcos, ali o capítulo 1, nos versos de 1 a 3, nós vemos que Marcos utiliza então primeiro as profecias. E esse é o nosso primeiro ponto. Porque as profecias, elas testificam e falam de Jesus. É registrado por Marcos que Jesus é o Filho de Deus. Ele começa assim o seu evangelho, dizendo que esse é o evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ao afirmar que Jesus é o Filho de Deus, Marcos está então deixando claro aqui, que por mais que as pessoas falem que ele era apenas um profeta, e muitos diziam que ele era um agitador, muitos diziam muitas coisas sobre Jesus Cristo, mas ele era na verdade o Filho de Deus. Marcos deixa claro isso, meus irmãos, que Jesus não era apenas um profeta como aqueles irmãos daqueles dias falavam. Alguns chamavam ele de Elias, muitos achavam que ele era o Elias que deveria vir, mas não, Marcos reafirma que Jesus de Nazaré é o Messias prometido. Jesus de Nazaré, meus irmãos, era assim o Filho do Deus vivo, embora muitos ali duvidassem. Alguns até diziam, como Natanael, quando contaram para ele que Jesus era o Messias. E ele diz uma frase que nós sabemos de cor: pode vir alguma coisa boa de Nazaré?
Será que vem alguma coisa boa daquele lugar? Marcos não tinha dúvida sobre isso. Ele sabia que dali tinha surgido o Messias que foi prometido. Marcos, então, meus irmãos, depois de afirmar a divindade de Jesus Cristo, no verso 1, ele começa, então, o verso 2, usando a expressão, conforme está escrito. Ele, então, aqui está afirmando que o evento, a narrativa registrada no seu livro, ocorreu conforme havia sido profetizado. Depois de voltar a sua atenção, então, ali, para o Antigo Testamento, e fazer então um retorno às profecias, ele primeiramente cita o profeta Malaquias, lá no texto de Malaquias 3, no verso 1, que diz o seguinte: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Quando ele escreve que será enviado então o mensageiro, quando ele relembra ali a profecia, ele diz que o mensageiro que preparará o caminho, meus irmãos, nós devemos atentar para o fato de que naquela cultura existia uma prática que era muito utilizada pelos reis, que era de mandar pessoas na frente, comitivas, uma delegação, às vezes até a corte inteira ia primeiro que o rei, para abrir o caminho para o rei, tirar aqueles impedimentos, mostrar para as pessoas que haveria de começar um grande evento, que uma grande pessoa iria chegar. Só então, depois disso feito, depois desse trabalho, que o rei realmente viria para aquele local. Então ele cita o profeta Isaías, lá no capítulo 40, no verso 3. E ele diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, e direitai no ermo vereda a nosso Deus. Notadamente, meus irmãos, havia por trás disso tudo que Marcos está dizendo, uma implicação espiritual. Não eram somente fatos que estariam ali se realizando, não eram somente atos que estariam acontecendo, manifestações ou práticas culturais de um mensageiro. Para Marcos, as profecias elas falavam claramente, não apenas de quem era o Messias prometido, mas também apontava para o seu arauto, aquele que havia de anunciar o caminho do Senhor. Aquele que não só anunciou o Mestre, mas veio com a missão de preparar o coração das pessoas para aquele evento. Veio preparar e endireitar o caminho para a tão esperada chegada do Salvador. Marcos está deixando evidente que aquilo que os profetas haviam anunciado se cumpriu, mostrando que as profecias testificavam que Jesus de Nazaré era o Messias prometido. Ele então parte para o seu segundo argumento ali, e ele diz então que é a pregação de João Batista, que testifica também do nosso Senhor Jesus. E esse é o segundo ponto que eu quero abordar com os irmãos. A pregação de João Batista está ali entre os versos 4 e 8 do nosso texto. O segundo argumento destacado por Marcos, para afirmar que Jesus é o Messias prometido, é a pregação de João. Ele era o arauto divinamente designado para preparar o caminho do Senhor. Ao examinarmos, meus irmãos, cuidadosamente o relato de Marcos, entre os versos 4 e 8, podemos compreender como João Batista, com a sua mensagem no deserto, cumpre a profecia ao anunciar a proximidade do Messias e convocar as pessoas ao arrependimento. João Batista, como proclamador de Jesus Cristo, nos é mostrado e confirmado de forma clara nas Escrituras, tanto pelo próprio João Batista, como está registrado lá no Evangelho segundo João, no capítulo 1, no verso 23, que quando questionado, ele mesmo diz: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E ele também foi afirmado como o arauto de Cristo pelo próprio Jesus. Nós vemos isso lá em Mateus 11, no versículo 10, onde Jesus diz:
Este é de quem está escrito: eis aí, eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Quando Jesus e Marcos usa essa expressão eis aí, que é uma expressão comum nos dois textos, eles estão querendo dizer, meus irmãos, para aquele povo: vejam, contemplem, olhem, a pessoa esperada, o arauto que ia anunciar, aquele que foi profetizado pelo arauto, está aí diante de vós, e vós não estão vendo, vocês não estão entendendo, vocês não estão enxergando. Ao registrar que João Batista apareceu pregando no deserto, ele mostra o contraste de João com os líderes religiosos dos seus dias, onde muitos deles eram extremamente corruptos, e outros tantos preferiam viver no luxo, ao invés de falar realmente de Jesus Cristo. Nós vivemos também nos nossos dias esse tipo de questão, meus irmãos. Muitos pregadores da palavra de Deus têm estado se colocando num pedestal, muitas vezes até acima do próprio Jesus Cristo, afirmando que é por eles que as coisas acontecem. Vivem aí no luxo, moram em lugares de muita riqueza, enquanto o seu povo perece, enquanto o povo sofre. Nada do que aconteceu naqueles dias é diferente do que nos acontece nos dias de hoje. A mensagem, meus irmãos, aqui é a mesma, desde aqueles tempos. A mensagem de João, anunciada no deserto, ela se aplica tanto àqueles dias, quanto para nós, de duas formas. A primeira dela, de uma forma prática e objetiva, pois a voz que clama no deserto quebra o silêncio de aproximadamente 400 anos, entre o último profeta do Antigo Testamento, Malaquias, até a chegada da pregação de João Batista. Como foi falado já no começo desse culto, houve aí um silêncio dos céus. Durante 400 anos, o povo só ouvia os rabinos, as pessoas ali que eram responsáveis pela adoração no templo. Não se tinha mais uma mensagem direta do próprio Deus. E a segunda forma, meus irmãos, que ela se aplica, e se aplica também para nós, é uma forma memorial. Pois ela tinha um papel de trazer para aqueles irmãos a lembrança das palavras dos profetas, assim como mostrar o cumprimento das profecias, tanto de Isaías quanto de Malaquias. Assim como elas nos lembram hoje, que aquilo que foi dito lá no Antigo Testamento, muitas daquelas coisas já se cumpriram, muitas daquelas coisas já se realizaram. O deserto, meus irmãos, aqui, ele vem para nos mostrar o que se tornou a vida daqueles judeus, uma nação que foi arruinada, uma nação que era escrava dentro da sua própria casa. Uma nação, meus irmãos, que não tinha uma verdadeira vida espiritual com Deus. Ela era uma nação repleta de pessoas vazias, que não se relacionavam com Deus de maneira verdadeira. Simplesmente através de ritos, de práticas, e muitos deles até se esqueceram do que era realmente servir ao Senhor nosso Deus. Fica evidente, meus irmãos, que tanto em Isaías quanto na pregação de João, que é narrada aqui por Marcos, o deserto, através do qual um caminho deveria ser preparado para o Senhor, em última análise, em última instância, o coração das pessoas. O coração daquelas pessoas e das pessoas dos nossos dias também, que são completamente inclinadas para o mal, que não buscam realmente o Senhor de toda a glória, o Senhor que é dono de toda a história. Nós, meus irmãos, ao olharmos essa realidade,
podemos dizer que a realidade daquela nação, ela também é a realidade de muitos dos nossos dias. Por que não dizermos isso da nossa própria cidade, daqui de Goiânia? Por que não dizermos que aqui há um monte de pessoas que vivem uma vida vazia, longe dos caminhos do Senhor, vivendo uma vida distante do nosso Deus? Por que não dizermos isso do nosso bairro? Onde vidas estão arruinadas, vidas destruídas, famílias passando por dificuldades, tanto emocionais, como pessoais, financeiras. Pessoas sofrem, meus irmãos, nos nossos dias. Mas a mensagem, meus irmãos, a mensagem da cruz está à nossa disposição. Muitos estão dentro das nossas igrejas, mas continuam longe dos caminhos do Senhor. A mensagem que era pregada no deserto, ela era dura, meus irmãos, mas ela servia de farol. Um farol que apontava a direção certa a ser seguida, que apontava para a salvação, para aqueles que se encontram no deserto, para aqueles que se encontram perdidos, longe do caminho do Senhor. A mensagem de João, ela confrontava as pessoas a mudarem as suas vidas, as chamando para um batismo de arrependimento, os chamando para a remissão dos pecados. Ele não só convoca o povo para uma mudança completa de vida, mas também uma mudança completa de mente e coração. Assim como Paulo nos lembra que tem que haver uma mudança na mente, uma metanoia. Essa mudança, meus irmãos, ela não vem por nós mesmos, não vem através de João, não vem através dos profetas, mas ela vem pelo poder do Evangelho, através do Filho de Deus e aplicada aos nossos corações pelo Espírito Santo. Pois só Ele, só Cristo Jesus, pode transformar um deserto num manancial de águas, que pode saciar a sede das almas perdidas. Ao tratar aqui do batismo realizado por João, nós devemos nos lembrar e termos na nossa mente que para ele, João, aquele batismo, ele apontava para um sinal exterior de genuíno arrependimento e abandono do pecado. Ele sabia que aquele batismo não concedia perdão dos pecados, que ele simplesmente preparava os corações para receberem o perdão. O verso 5, meus irmãos, diz que saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. O batismo ali, meus irmãos, necessitava também da confissão de pecados. A confissão ao nosso Senhor Deus, das nossas transgressões, dos nossos caminhos errados. João sabia muito bem, meus irmãos, que aquele batismo era só externo. E que para que fosse realmente perdoados os pecados, haveria de ter um derramamento de sangue. O cordeiro tinha que ser sacrificado. E esse cordeiro, meus irmãos, apontava para Cristo. E João Batista faz essa afirmação, declarando que Jesus era o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Está registrado lá no Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 29. Se João Batista, meus irmãos, viesse nos nossos dias, certamente ele seria considerado uma pessoa estranha, uma figura exótica, diferente dos padrões dos nossos dias. No mínimo, ele tinha uma aparência bem diferente, como o texto afirma. E a sua alimentação, então, traz espanto para muita gente. Comer ali gafanhotos, né? O mel até que vai, né? O mel docinho, né? Mas o gafanhoto seria uma coisa mais difícil. Mesmo para os nossos dias, essas coisas não são normais. Mas nós vemos então que as pessoas, mesmo assim, saíam para o deserto, um lugar árido,
um lugar onde não havia água, onde elas tinham que sair do conforto da casa, do conforto da cidade, para se encontrar com Ele. Por quê, meus irmãos? Porque aquelas pessoas estavam sedentas em ouvir a palavra de Deus. E porque através da pregação do Evangelho, através da pregação de João Batista, a chama da esperança havia reacendido no coração daquela nação. Depois de 400 anos de silêncio, a voz de Deus é ouvida novamente. E a sua pregação era que aqueles de quem os profetas falaram, o anjo da aliança que vós desejais, como registra Malaquias, aquele que era mais poderoso do que ele, aquele cujas sandálias ele não era digno de desatar, mesmo curvado com o rosto em terra, aquele que não o batizaria com água, mas com o Espírito Santo de Deus. O Messias prometido estava chegando, meus irmãos. E a pregação de João Batista, meus irmãos, como nós já dissemos antes, ela testificava que Jesus era sim o Messias prometido. Caminhando para o nosso terceiro e último argumento, que foi utilizado ali por Marcos, Deus também testificou Jesus como o Messias prometido. E é justamente sobre isso que eu quero tratar aqui nesse terceiro ponto. Que Deus testificou Jesus como o Messias prometido. Nós podemos olhar ali a partir do verso 9, de 9 a 11. Marcos diz ali que, nesse momento, ele registra a primeira aparição pública de Jesus Cristo. Essa é a primeira vez que o Messias aparece publicamente. Nós deparamos então aqui nesse pedaço de texto, ali entre os versículos 9 e 11, meus irmãos, com o personagem principal da história da humanidade, o Messias. O texto de Marcos, ele narra essa aparição de Jesus de uma forma curta e bem objetiva, que é uma característica ali do livro de Marcos. Esses acontecimentos ali, ele diz apenas que Jesus chegou, foi batizado por João Batista. Porém, quando nós olhamos ali para o relato de Mateus, e nesse acontecimento ele é detalhista em termos, nós temos uma narrativa mais completa dos fatos. E eu quero pedir para os irmãos que abram comigo nesse texto de Mateus, ali no capítulo 3, nós leremos ali dos versos 13 a 15. Mateus, capítulo 3, dos versos 13 a 15. E diz assim então a palavra do Senhor. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Irmãos, aqui tem uma questão que é apresentada por Mateus, que talvez você já tenha se deparado com ela ao ler esse texto. Por que Jesus foi batizado? Qual foi o motivo de Jesus ir até João e receber ali o batismo? E o próprio João Batista faz esse questionamento ao próprio Jesus Cristo. Nós vemos isso, nós acabamos de ler sobre isso. E ele diz que quem precisava ser batizado ali era ele próprio, João Batista. Que não o ao contrário, não era Jesus. Mas quando nós olhamos um pouquinho para frente, ali no verso 15, nós vemos que Jesus responde à questão de maneira bem simples e objetiva. Ele diz simplesmente que, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. A justiça aqui no Evangelho,
de Mateus, ela é frequentemente identificada com a observação da lei judaica. E Cristo, voluntariamente, se sujeitou a Deus Pai para cumprir aquilo que eram os mandamentos de Deus e cumprir também a lei. E não só isso, ele a cumpriu de forma perfeita em todos os seus quesitos e obrigações. Então esse ali é o motivo principal de Jesus Cristo ser batizado, para que ele pudesse mostrar para nós que ele realmente cumpriu todos os quesitos da lei judaica. E o batismo ele era um rito judaico também. Ele então, meus irmãos, rendeu a sua plena obediência a Deus, seu Pai. E por isso ele recebeu ali o batismo. E esse batismo, meus irmãos, também o identificou na sua natureza humana, com a nossa natureza humana. Isso nos aproxima mais da natureza humana de Cristo, mostrando que ele, assim como nós, também passou por dificuldades, por sofrimentos, passou por um batismo, assim como muitos de nós já passaram. Mas notem, meus irmãos, que o texto diz aqui que Jesus diz assim: nos convém. Ele não diz apenas me convém ser batizado para cumprir a lei. Ele diz nos convém, João Batista, nós temos a responsabilidade de cumprir a lei. Assim como nós hoje, meus irmãos, temos a responsabilidade e devemos cumprir aquilo que o Senhor nos tem ordenado através das suas sagradas escrituras. Nós não temos mais que seguir aquelas leis judaicas, não temos mais que seguir aqueles rituais de purificação, porque tudo aquilo apontava para a pessoa de Cristo. Mas nós temos uma lei moral que foi deixada a nós, que nós devemos segui-la, cumpri-la e vivermos de acordo a ela e de acordo com aquilo que Cristo nos deixou de exemplo. Quando olhamos então para o verso 10, meus irmãos, voltando lá ao texto de Marcos, o texto diz que logo, ou seja, de forma imediata, ao sair das águas, os céus se rasgam. A palavra usada aqui pelo escritor do Evangelho de Marcos, ela tem o sentido de que alguém abriu os céus. Não foi uma maneira natural os céus se abrirem, como nós muitas vezes olhamos por um céu fechado por nuvens de chuva, por uma tempestade que tem se aproximado, e vem um vento e abre aquele céu, e ele se torna azul novamente, o céu brilha através dele. Não, a maneira aqui, meus irmãos, é sobrenatural. Deus rasga os céus, de forma que os céus então são abertos, não por um acaso, mas pelo poder soberano do nosso Deus. Jesus então levanta os seus olhos e vê o Espírito Santo que desce do céu em forma de pomba. E esse é um gesto que deixa claro, que dá o sinal visível de que ele era o Messias prometido. Chegamos então, meus irmãos, ao ponto máximo da narrativa de Marcos, que é o verso 11. Jesus então ali é ratificado ali através do Pai, quando Deus declara que Ele, o Jesus de Nazaré, é o meu Filho amado. Ao olharmos esse acontecimento, nós podemos ver a graça de Deus sendo manifestada ali de maneira maravilhosa. Aquele povo que vivia uma vida de falsidade diante de Deus, onde o legalismo e a religiosidade tinha tomado conta da adoração no templo. Os séculos se passaram e não existia mais a comunicação, uma comunicação entre os céus e a terra. Havia um abismo entre Deus e os homens. Mas então o nosso Senhor Todo-Poderoso, meus irmãos, naquele gesto ali, ele rasga os céus e remove a barreira que havia entre ele e os homens. Restabelece a comunhão, apresentando o seu Filho amado, o Filho da promessa,
o Salvador de Israel. Mais uma vez, Deus dá o primeiro passo em direção ao homem e derrama a misericórdia e graça sobre nós. Ele rompe o silêncio para trazer a salvação para aquele povo. Hoje de manhã o pastor Christopher falou exatamente sobre isso, aqui quando nós estávamos iniciando o culto. Ele disse que a ação da salvação é sempre de Deus para os homens, é um movimento monergista. Não existe nada que possamos fazer para que nos movamos em direção ao nosso Deus. Se Ele não se mover até nós, se Ele não nos der o caminho, se Ele não nos apresentar a sua pessoa, nós jamais caminharíamos em sua direção, meus irmãos. Para concluirmos aqui, Deus, então, meus irmãos, tira toda a sombra de dúvida que ainda poderia existir. E Ele testifica que Jesus era o Messias prometido. À medida, meus irmãos, que os argumentos são apresentados por Marcos em seu Evangelho, durante todo o livro, fica evidente a sua intenção em testificar que Jesus de Nazaré é de fato o Messias prometido. Inicialmente ele trata das profecias, falando que elas apontam claramente para o Messias e a sua vinda. Em seguida, examinamos que a impactante pregação de João Batista, o arauto que preparou o caminho para o Messias, chamando as pessoas ao arrependimento e destacando a necessidade de uma transformação profunda. Ao chegarmos ali ao batismo de Jesus, temos então a confirmação divina da identidade do Messias. Ele ali é revelado a todos. O céu se rasga, o Espírito Santo desce e Deus confirma Jesus Cristo. Este evento final, meus irmãos, não apenas testifica que Cristo como Messias, mas também simboliza, aponta para a restauração da comunhão entre Deus e a humanidade, através de Cristo. Os profetas já vieram, meus irmãos. O arauto do rei João Batista já veio, já anunciou o Messias. O nosso Messias, ele já veio a essa terra, já morreu, já ressuscitou, e está com Deus Pai nos céus. E a mensagem para os nossos dias, meus irmãos, ela continua a mesma. Arrependei-vos. Arrependei-vos dos seus maus caminhos. Arrependei-vos e credes em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Diante desses relatos da palavra de Deus e a sua criação, meus irmãos, nós nos tornamos completamente indesculpáveis perante Deus. E somos desafiados a realmente refletirmos sobre a nossa resposta de vida diante da mensagem do Evangelho. Como que realmente estamos vivendo a nossa vida? Como aquele povo que vivia apenas uma adoração simbólica, dentro dos templos, das sinagogas, ou se realmente estamos dedicando a nossa vida em adoração, como uma oferta viva ao nosso Senhor Jesus. Devemos olhar, meus irmãos, para o Evangelho e nos lembrarmos dessas questões. Uma rápida aplicação aqui para as nossas vidas. Assim como João Batista nos chamou a mudança de vida e arrependimento, hoje também nós somos chamados pela mensagem transformadora do Evangelho de Jesus Cristo. A graça que foi manifestada em Cristo nos lembra que mesmo em meio a tempos sombrios e desafios que possamos enfrentar, Deus continua o mesmo, de Gênesis a Apocalipse, do início dos tempos até a eternidade. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre.
que nós possamos, meus irmãos, como resposta ao testemunho que Marcos nos deixou no Evangelho, abraçar a verdade de que Jesus é o Messias prometido e vivermos uma vida que reflita isso, que essa verdade traga realmente mudança às nossas vidas, uma mudança que seja real, profunda e que nos conduza a um relacionamento íntimo e verdadeiro com o nosso Senhor. Amém, meus irmãos? Que vocês possam nessa noite, meus irmãos, se lembrarem de que o nosso Senhor Jesus nos chamou para vivermos uma vida dedicada a Ele, uma vida reta, uma vida que seja condizente com o testemunho deixado por Ele na sua palavra. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos?